Olá, meus irmãos, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Quanto tempo que a gente não tem a possibilidade de se encontrar pessoalmente, fisicamente, mas essa se tornou uma realidade diferente, né? E a gente vai se adaptando e fazendo o nosso melhor a cada dia. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bem interessante, que eu já vinha a casa, só que no período que a gente vinha presencialmente, falar sobre o capítulo 17. É ser de perfeito, homem de bem. A gente está vivendo um momento, né, em que a gente tem sido convidado, a gente sempre foi convidado a ser um ser humano melhor. Mas nesse momento, acho que a coisa tornou-se muito evidente, né? A necessidade de mudança, a necessidade de ser um ser humano genuinamente bom, porque a nossa bondade, a nossa capacidade de fazer o bem agora, ela influi diretamente na vida do outro, influi diretamente na nossa comunidade, na nossa própria vida também, sempre foi. Mas a gente nunca viu isso tão claro, tão objetivo assim, né? E é interessante que não é fazer por fazer, né? O Evangelho nos traz uma explicação bem clara, né? Não é o fazer mais ou menos, não é o fazer de vez em quando, não é o fazer às vezes, fazer de qualquer jeito, não. É o fazer com consciência, com o seu maior empenho, com a sua determinação verdadeira de que precisa fazer o seu melhor a cada dia. E isso é muito importante mesmo. Kardec traz lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 17, o item 3, que trata do homem de bem, que fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da sua caridade em toda a sua pureza. E interessante que Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 20, ele fala em poucas, assim, a gente está tentando fazer uma analogia. Ele diz que, dessa forma, ó, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mas aí a gente se pergunta, os fariseus eram maus? Os fariseus eram homens ruins na sociedade? Não. Os fariseus cumpriam a lei, os fariseus eles frequentavam os templos religiosos, os fariseus jejuavam, que eram as regras e a cultura da época para uma pessoa dita de bem, né? Pagavam impostos, não exploravam o povo. Os fariseus e os escribas, eles eram os homens, assim, de bem da sociedade naquele período em que Jesus esteve aqui entre nós fisicamente. Aí eu falo assim, e a gente pode se perguntar, se eu faço tudo isso igual aos fariseus e aos escribas, e mesmo assim eu não estou apto a estar no reino de Deus, o que é preciso fazer? O que eles não fizeram? Aí vem realmente o complemento no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é preciso praticar a lei de justiça, de amor e caridade em toda a sua pureza. Não é o fazer porque é obrigatório fazer, é o fazer estendendo a tudo e a todos. Por que eu falo isso? Porque os escribas naquele período e os fariseus, eles eram corretos, mas se eles tivessem que humilhar alguém que eles julgassem inferior a eles iriam humilhar sem dó nenhuma, né? A gente até leu a página, e a página que vocês ouviram antes da gente estar aqui nesse momento, ela fala que, adoravam o Eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o seu irmão. Então, a gente precisa ser bom
com bondade. Não é bom porque o outro diz que tem que ser bom, porque aquilo ali é uma regra. Aqui, para você entrar, a catraca só vai rodar se você fizer tal coisa. Não. É ser por ser, porque é necessário, porque aquilo começa a ser buscado dentro de você, começa a ser necessário em você. Mas se a gente for... Ontem eu estava ouvindo um estudo, né, daquele escritor Luiz Carlos de Luca, e ele dizia o seguinte, que durante muito tempo, antes da gente realmente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo 17, a gente até arriscava em dizer que era um homem de bem. A gente até dizia, eu sou um homem de bem, eu sou um ser humano de bem. Mas quando a gente começa a se aprofundar nesse capítulo, nesse estudo, nessas orientações que trazem esse capítulo aqui, esse item do livro, né, essa parte do livro, a gente vê que a gente ainda tem muito que trilhar, muito que caminhar. Como diz a minha mãe, muito angu para comer, né? Para ser um ser humano de bem, um ser humano melhor. E a gente precisa fazer isso, a gente precisa se melhorar, porque é muito bom, né? Para a gente e para o outro, porque a gente precisa fazer e praticar nas mínimas ações, nas pequeninas necessidades, a nossa bondade genuína. Então a gente precisa ser um ser humano melhor, colocar em prática os ensinamentos do Cristo, né? Porque diz assim que o Espiritismo, lá no item 4, diz assim, o Espiritismo, que é a doutrina que a gente abraçou, né? Bem compreendido, bem vivenciado, leva o homem a possuir as qualidades descritas para um homem de bem. Então, quando a gente abraça essa doutrina, a gente começa a perceber que existem arestas a serem podadas em nós, né? A gente precisa melhorar no item, melhorar no outro, ser um ser humano bondoso, respeitar o outro nas suas convicções religiosas, porque às vezes a gente tem dificuldade religiosas e políticas. Isso tem me incomodado e me incomoda muito, né? A gente sabe que tem situações que não é se calar diante das falhas, não é se calar diante da maldade, diante do desmande, né? Mas não é fazer apologia ao erro, não é incitar o erro. A gente precisa, o cristão, o espírita, ele não pode, como diz lá no Salmo, né? Lá no Salmo 1, diz assim, não se assenteie à roda de escarnecedores. A gente não pode inflar determinados movimentos, a gente não pode inflar determinados tipos de situações agressivas, né? E hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes quando a gente vê, a gente está liderando um movimento, até porque quando a gente se torna cristão, no sentido, escolhe o espiritismo, né? A linha espírita, que são essas orientações, segundo a codificação, né? A gente tem que ter alguns cuidados. A gente é cobrado internamente de algumas ações, porque a gente não pode mais estar em comum acordo com ações que incitam o ódio, a agressividade, o preconceito. A gente precisa ter o bom senso. E como a gente se torna exemplo, porque o espírita, ele precisa ser exemplo. Ele precisa ser exemplo, pelo menos no seu convívio familiar, ele tem que ser exemplo. Se ele ainda não está sendo, né, alguma coisa precisa ser alterada alguma gotinha de óleo precisa colocar na sua engrenagem. E como nós, pelas escolhas, somos exemplos, muitas das vezes, se a gente está à frente, está participando de um grupo desse,
de apologia ao ódio, à agressividade, algum tipo de atitude muito pesada, a gente é visto como exemplo ali, fica feio, não só no sentido de fica em desajuste com a orientação que Cristo nos passou, né? Porque é lógico que eu não vou concordar com o erro, mas eu também não posso tratar a quem erra com ódio. Isso não pode estar em mim. Porque o próprio Cristo disse que não ama o pecado, que ele abomina o pecado, mas que ele é um pecador. Então, nós cristãos temos que ter muito bom senso, muito mesmo, porque quando a gente vai olhando, vai analisando essas questões do ser perfeito, eu preciso ter esse cuidado para que eu não caia no costume da raiva, da crítica, do ódio, o ódio político, o ódio social, o ódio de gênero, que muitas das vezes alguns cristãos se colocam. E a gente precisa ter muito cuidado, porque a nossa bondade ela tem que permear em todos os campos, em todos os meios. A gente precisa trabalhar em nós o espelho. Eu preciso me espelhar. E eu preciso ser espelho para o outro em algumas situações. E eu preciso me espelhar na situação do outro para eu ver como que eu reagiria e como que eu posso, talvez numa condição um pouco melhor, ajudar ele a sair daquele estado em que ele está. Né? Quando a gente fala no espelho, a gente se reporta a empatia, né? Que virou um jargão? Virou, pode ser, mas se a gente tiver essa ação nas nossas atitudes diárias, a gente se torna um ser humano um pouquinho melhor. E a gente precisa disso todos os dias de nossas vidas. Ser um ser humano de bem, lógico que o homem de bem na íntegra, a gente ainda está um pouquinho distante, talvez bastante. Eu estou muito distante. Mas se eu já me incomodo com as minhas ações, que não são tão ajustadas com as orientações do Cristo, eu já estou começando a entrar no caminho, já estou caminhando para isso. Então, com leveza, dentro do que é possível, eu sempre falo isso, é o que eu posso fazer. Eu hoje já posso ser assim, eu hoje já posso evitar um comentário injusto, ou algo que eu comente não seja com o sentido de criticar. Que bom, então eu já estou começando a caminhar. Então eu já vou melhorando um pouquinho a cada dia. Então é necessário, é importante e é extremamente útil para a gente. Porque o maior homem de bem que passou pela Terra, ele mostrou que é possível, que a gente consegue. Lógico que a gente não tem a envergadura do Cristo, mas ele veio e trilhou passo a passo e deixou suas pegadas para que a gente pudesse ir seguindo. E a gente vai conseguir. Se não hoje, se não amanhã, mas a gente não pode desanimar na caminhada. Eu desejo a todos, como a gente está chegando na última semana antes do nascimento, né, da data que comemoramos o nascimento de Jesus de forma cristã, eu desejo a todos um Feliz Natal, que Jesus se faça presente nos lares, que ele seja verdadeiramente o aniversariante da vez e tragam ele para dentro de seus lares. Recebam Jesus com carinho, exalem o perfume do Cristo nas ações de vocês, porque provavelmente a gente vai ser um ser humano melhor se a gente tiver Cristo como modelo e guia. E até a próxima oportunidade. Que tudo esteja bem para vocês. Um forte abraço.